paz do Senhor, meus queridos irmãos da Igreja Batista do Parque Lafayette. Estamos em mais um encontro para a apresentação de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Parque Lafayette, com a presença, graças a Deus, da minha mãe. O Iner hoje não pôde estar conosco, mas na próxima vez ele estará, se Deus quiser. E vamos para mais uma lição dessa nova série de estudos. Meu nome, para quem não me conhece, Osana Hering Moreira, Canuta, minha mãe, e para a glória de Deus estamos aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de falarmos da Tua Palavra, para dela aprendermos mais. Amém. E ajuda-nos, Senhor, a praticá-la para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, a lição de hoje é oração como refúgio. Bom, refúgio, nós entendemos que seja um lugar onde alguém pode se esconder de uma pessoa ou se esconder de alguma coisa, alguém quando está com medo, com receio. Às vezes nós nos escondemos, fazemos da nossa casa o nosso refúgio, do nosso quarto. E essa lição vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a oração. Oração. E oração, os irmãos sabem o que é. Falar com Deus, não é isso? Então, oração como refúgio, como esconderijo, como um lugar que nos traz tranquilidade, nos faz sentir protegidos. A oração é uma via de mão dupla. Por quê? Porque na oração nós conversamos com Deus e nós também aguardamos para que Ele fale conosco. Segundo o autor, a oração é o ato de comunicação com Deus. Por isso é uma via de mão dupla, porque Deus ele é um ser pessoal. Então, ele se comunica conosco também através da oração. E o povo de Deus sempre usou essa conversa com Deus como um refúgio, como um abrigo. Quando eles oravam, eles também sentiam essa proteção de Deus, porque sentia que Deus estava ali contemplando a oração deles. Nos momentos de paz, de tranquilidade, né? Na época de Salomão, quando Salomão foi designado para construir o templo, né? Designado por Deus, porque Davi, seu pai, ele tinha assim, um desejo muito grande de construir um templo, uma casa para Deus. Mas ele não podia, ele era homem de guerra. Então Deus prometeu que seu filho construiria esse templo. E esse filho foi Salomão. Então, no reinado de Salomão, houve um momento assim de calmaria, não é isso? E aí, esse templo foi construído para que houvesse uma consagração daquele local a Deus e também do próprio povo que estava prestando aquele culto. E Deus disse a Salomão em uma determinada noite que tinha ouvido a sua oração. Olha como é bom, né? Como é confortante saber que Deus nos ouve. Talvez Deus não nos diga, né, em sonhos, em visões, que Ele nos ouve, mas a palavra dele, que é a Bíblia, é a expressão máxima, né? Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é o coração de Deus expresso. Aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, a Bíblia contém. Então a Bíblia nos diz que Deus nos ouve, que Deus contempla. No livro de Apocalipse, há um versículo que diz que foram apresentados os cálices nos quais estavam a oração de todos os santos, não é isso? Então Deus se importa conosco, Ele quer que nós nos comuniquemos com Ele através da oração, dessa conversa. O que é orar? É repetir palavras, às vezes por puro ritual,
algo mecânico, não. Oração é quando nós abrimos o nosso coração, quando nós rasgamos o nosso coração, nós colocamos diante dele tudo aquilo que nós temos guardado, não é isso? Às vezes algo que a gente não tem coragem, não tem confiança talvez de compartilhar com outra pessoa, mas Deus nos ouve prontamente, Ele contempla. O texto base se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 a 15, tá? O autor colocou de 12 a 14, mas eu aumentei mais um versículo. É muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, de 12 a 15, nos diz assim. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, há pouco tempo o Brasil estava preocupado, né, com aquela invasão de gafanhotos ali no sul do Brasil, gafanhotos que estavam vindo do Paraguai, mas graças a Deus eles não chegaram até aqui. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, queridos, Deus ouve orações. Nós não vamos entrar nesse mérito porque não é a proposta para esse estudo, mas é necessário que algumas coisas aconteçam para que Deus nos ouça. É necessário que estejamos em comunhão com Ele. Mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não isentava de tragédias, catástrofes como hoje, meus queridos. Nós estamos assim, vivendo em paz, né? Tudo fluindo muito bem, família reunida, estruturada, saúde, emprego, mas de repente algo acontece. Nós precisamos orar, nós precisamos manter esse contato com Deus, não só nos momentos difíceis. Eu costumo dizer que há pessoas que só se lembram de procurar Deus quando elas precisam de alguma coisa. É como se Deus fosse um 0800. Deus, Ele está no seu trono, de braços abertos, com os ouvidos inclinados a nos ouvir. Mas Ele não quer que nós o procuremos apenas quando algo nos incomoda, quando algo nos inquieta. Ele quer que nós mantenhamos essa comunhão com Ele sempre, porque Ele nos criou para isso, para essa comunhão. Então, o que é necessário, né? Contrição, humildade, arrependimento, confissão e santificação. Então é necessário, desculpem, que nós nos humilhemos diante de Deus, que nosso coração esteja totalmente contrito, rendido a Ele. É necessário que nós reconheçamos os nossos pecados, nossos feitos, nossas falhas diante dEle, para que nós obtenhamos perdão. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia, por isso que nós estamos com essa aula, né, essa videoaula, por causa do Covid-19. Ainda, vários estudos, há pesquisadores de vários países do mundo, testes em andamento, mas ainda não há uma vacina concluída, uma vacina que tenha sido liberada para que o povo possa descansar e possa voltar à sua vida normal. Então, essa terrível doença tem ceifado muitas vidas. Infelizmente, é o que nós temos visto na televisão. Muitas pessoas morrendo porque o organismo não está dando conta, não está conseguindo combater essa enfermidade. Então, é necessário que nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, só nos resta algo. O quê? O refúgio. O refúgio em Cristo, o refúgio em Deus, através da oração. Oração
oração, portanto, é refúgio por meio da fé. Ora, alguém que não acredita em Deus, alguém que não acredita que Deus possa fazer milagre, alguém que não acredita que Deus não está ouvindo, como que ele vai orar? É necessário que tenha fé. Primeiro que creia que ele existe. Primeiro que há um intermediário um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. É necessário que haja uma contrição, uma sinceridade para que nós alcancemos essa graça de Cristo. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só reconhecimento de intelecto, é muito mais que isso. A Bíblia nos dá vários exemplos, ela nos dá vários indicativos que a fé vai muito mais além do que o intelecto, do que o conhecimento, do que o ouvir dizer. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como maior das bondades e misericórdias. A fé, ela não fica procurando porquês. Ela simplesmente nos leva a crer, nos leva a confiar, nos leva a depositar a nossa vida, a nossa esperança, o nosso futuro, o nosso coração em Deus. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos, por intermédio do seu Filho de Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Antigamente, Deus falava aos antigos pelos profetas. Hoje, Ele fala Ele nos deixou vários exemplos através dos discípulos e hoje Ele nos fala através da palavra. Jesus nos deixou a sua palavra para que nós confiássemos nela. O que Ele nos diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Queridos, quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, isso não significa cruzar os braços, não fazer mais nada, esperar que tudo caia do céu. Realmente, desculpe, irmãos, as bênçãos elas caem do céu, sim. Como? Deus abrindo portas para o emprego, Deus abrindo portas para um exame, Deus abrindo portas para uma internação, para uma cirurgia, Deus abrindo portas para a libertação de algum ente querido, de alguma coisa, Deus abrindo portas para que uma pessoa possa se converter ao Evangelho. Então, Deus envia bênçãos do céu, sim. Mas nós não podemos ficar parados. A nossa parte nós precisamos fazer. Uma lição disso Deus nos deu lá naquela história, né, de quando ele foi ressuscitar Lázaro. A Bíblia não diz que que Jesus rolou a pedra onde Lázaro estava sepultado. A Bíblia diz que Jesus pediu para que tirassem a pedra. Depois que a pedra tinha sido removida do seu lugar, então Jesus chamou Lázaro para fora. Jesus convocou, trouxe Lázaro de volta a essa vida terrena. Então, é o ensinamento. O que o homem pode fazer, que é rolar a pedra, o homem vai fazer. Mas o homem não pode trazer ninguém de volta à vida. Então, eu posso. Então, isso eu faço. Está na minha vontade, ele tem fé, eu vou fazer. Então, nós precisamos fazer, querido, a nossa parte. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo que estão registradas nas Bíblias através dos profetas e dos apóstolos que Deus comissionou, que Deus chamou, que Deus separou. E hoje nós temos muitos servos de Cristo, nós cristãos, ainda que não sejamos formados em teologia, em missiologia, mas nós temos essa missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é fé.
fé. Fé em Cristo e fé no que Ele pode fazer por nós. O justo viverá por fé. Pela graça, contando com a graça e com a misericórdia de Cristo. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que a oração é eficaz. A resposta à oração estava ligada à justiça e misericórdia de Deus. Então, quando a gente pede, a gente procura que Deus faça a sua vontade. E graças a Deus, quando a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. É muito bom, meus irmãos. Quantos milagres nós temos visto, nós temos ouvido falar sobre milagres que Deus tem feito na sua igreja, na vida dos seus servos, nesse período de pandemia, porque a pandemia já é uma preocupação por si só. Será que eu vou contrair essa enfermidade? Será que eu vou resistir? Será que minha mãe, meu pai, meu irmão, meu esposo, enfim, já é uma preocupação. Mas quando a gente descansa, quando a gente faz a parte que tem que fazer e descansa, Deus nos abençoa. E como se não bastasse a pandemia, outros problemas surgem. Então nós precisamos entrar com a fé. Fé pedindo pela graça e a misericórdia de Cristo. A oração é refúgio por meio da adoração. Irmãos, existe adoração, que nós vamos falar mais lá na frente, existe louvor. O que é adoração? Adoração nada mais é do que rendição, é contrição, é o conhecimento que nós temos pela fé, que nós servimos a um Deus que é sobre todas as coisas, que é sobre todos e sobre todas as coisas, que nós servimos a um Deus diante do qual todos nós vamos comparecer e todos os joelhos terão de se dobrar. Então, essa é a adoração. Se chegar a Deus com essa convicção de que Ele é tudo, de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o Senhor do Universo e Senhor da nossa vida. Uma das apresentações, tá? Jesus, antes dele voltar para o céu, ele fez algumas aparições. E uma foi a Simão Pedro. E houve, em um desses encontros, Jesus perguntou 3 vezes para Simão Pedro se Simão o amava. E Simão sempre dizia, Senhor, tu sabes que eu te amo. E teve uma certa hora, nessa terceira pergunta, Pedro ficou meio triste, constrangido, porque, poxa, eu já respondi, e o que Jesus falava com ele? Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava convocando Pedro para ser pescador de homens, para que, se ele amasse Jesus, ele ia cuidar das pessoas pelas quais Jesus havia morrido, pelas quais Jesus havia se sacrificado. Então, a pregação do Evangelho também faz parte da adoração. Jesus, eu te amo, eu creio que tu és o Senhor, eu creio que tu morreste na cruz para nos salvar, eu creio que tu enviaste o teu Espírito, ai de nós se não fosse Ele. E aí a gente quer passar essa mensagem verdadeira, pura, viva e eficaz para outra pessoa. Então a gente adora a Deus assim. João 13, versículo 37 diz que Pedro tinha um certo orgulho. Pedro até ele sugeriu morrer no lugar de Cristo. Ninguém poderia morrer no lugar de Cristo, ninguém. Ninguém poderia quebrar, colocar assim uma barreira nessa obra redentora de Cristo. Só Ele poderia morrer por nós, não há quem possa morrer por Jesus. Jesus restaura esse discípulo, Pedro, para o seu serviço e cuida a Pedro, seu rebanho. Bom, nós não somos Pedro, nós não somos Paulo, mas eu sou Zana, somos Canuta, somos irmãos, somos filhos de Deus. Nós temos cuidado de alguém, nós temos pregado, nós temos adorado a Deus
através do nosso coração, através da propagação do Evangelho. Então, na adoração, nós nos sentimos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da graça e misericórdia de Cristo. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, então, é amor, e ele demonstrou esse amor entregando seu Filho por nós. É o que esse versículo nos diz. Assim, conforme o amor de Deus, por meio de atos, Jesus não só falou, ele provou, através dos seus atos, o quão nós somos importantes para ele. Nós somos muitas vezes a gente não para pensar, para avaliar a nossa importância para Jesus. Porque ele deixou tudo para morrer por nós. Então, nós somos muito importantes para ele e para Deus. Quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por aquele que é o responsável por tudo que somos. Irmãos, infelizmente, há pessoas que têm assim, uma certa dificuldade para demonstrar o amor a Deus, a gratidão. Às vezes ela demonstra amor pelo time de futebol, pela empresa, pela família, mas em relação a Deus ela não demonstra. É necessário que nós demonstremos esse amor a esse Deus que nos amou primeiro. Isso é importante, isso agrada, alegra muito o coração de Deus. Oração é refúgio por meio de confissão. É necessário, como está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, todos sabem esse versículo de cor, e vocês já devem estar recitando aí em casa. 1 João, carta, de João, quando ele escreveu lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso por amor ao Evangelho, ele escreveu 3 cartas, pequenas, visões de Jesus. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, nós precisamos confessar um erro, um pecado, uma falha, mas precisamos confessar para que nossas orações sejam atendidas, para que nós possamos nos refugiar nas orações. Irmãos, eu sempre falo como os joelhos dobrados dão resultado. Aos sábados nós temos aí essa jornada de oração, quinta-feira o culto de oração, MCA, Débora, tudo em oração. Então a oração, como nós dissemos no início, ela tem feito muitos milagres. Porque a nossa oração, quando nós oramos, nós nos debruçamos, nós nos rasgamos à pessoa certa. Por isso que a oração é tão poderosa. Poderosa porque nós temos confiança, consciência de que nós estamos elevando os nossos pensamentos, depositando os nossos desejos, as nossas aflições, as nossas alegrias, as nossas vontades diante daquele que é o Todo-Poderoso. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, versículo 3, em Apocalipse também fala sobre isso, que os seres, que os anjos, eles cobrem o rosto diante da presença de Deus. Há um hino que nós cantamos muito na igreja, no Santo dos Santos, nós nos cobrimos, nós diminuímos para que Deus cresça, e no Santo dos Santos, ali, a tua graça, a graça dele nos enche de misericórdia. A oração é refúgio por meio da confissão.
Precisamos confessar os nossos pecados. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Quem achou já deve estar lendo, né? Provérbios 28. É que eu estou com dificuldade aqui de folhear. 28, versículo 13. Nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, é necessário confessar e deixar. Confessar, olha, Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, e fazer de novo. Então, confessar e deixar. Vai e não peques mais. Foi o que Jesus falava, né? Muitas vezes ele pronunciou isso. A oração é refúgio por meio da confissão. Salmo 51:4 também é um versículo, é um salmo de Davi, né, expressando o seu reconhecimento do seu pecado, pedindo a Deus o perdão, pedindo para que Deus não retirasse o seu Espírito Santo dele, para que Deus tornasse a dar a alegria da salvação. Então, a oração, irmãos, é um refúgio. Quantas vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis? Nós nos refugiamos porque nós nos sentimos ali guardados, protegidos e seguros. A oração pode muito em seus efeitos. Amém. Oração é refúgio por meio do louvor. O louvor te agrada em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente o nosso maior louvor. Louvamos a Deus porque pelos seus poderosos feitos, consoante a sua poderosa e muita é a sua grandeza. Precisamos, irmãos, louvar a Deus pelo que Deus é. Irmãos, há uma diferença entre adoração e louvor. Adoração, como nós já dissemos, é rendição, é contrição, é ter consciência de que tudo você faz para a honra e glória de Deus, por temor a Deus, para testemunhar de Deus. Agora, louvor. O louvor se encontra na adoração, mas nem todo louvor é adoração. Louvor é mais, enquanto a adoração é um estilo de vida, o louvor é mais uma expressão de vida. Geralmente as pessoas louvam quando estão alegres, quando estão esperançosas. Não, Deus quer e Ele merece que nós o louvemos sempre. Ele é digno desse louvor e dessa adoração. O povo de Deus louva em sinceridade por ele ser quem ele é de fato, e por suas obras e por suas palavras. Então, irmãos, nós precisamos louvar a Deus porque Ele é, pelo que Ele fez por nós na cruz, pelo seu Espírito Santo que cuida de nós. Não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo, né? Falando que ele orava muito pelos servos dele, aqueles que ele já tinha visitado, que já tinham se convertido. O irmão Paulo orava por todos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos da prisão deles em Filipos. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles começaram a louvar. E aí
o que aconteceu? Veio um tsunami e abriu todas as portas. Veio um terremoto, veio um furacão, o que veio? E quando aquele carcereiro pensou que todos estivessem assim, fugido, tentou se matar, mas o que Paulo disse? Não faças tal, estamos todos aqui. E ele e a sua família se salvaram, graças a Deus por isso. Queridos, o pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Temos aí a Covid-19, tantas outras enfermidades que têm assolado nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, às vezes até parentes, mas essa doença não é o fim. Mas há uma doença que é pior, que é o pecado, porque o pecado ele destrói a alma, ele desconfigura toda a nossa mente, o coração, o corpo. Só Jesus pode formatar. Só Jesus formata com o seu sangue. E só Jesus pode reconfigurar esse computador que somos nós. E o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos orientando. Ele é a nossa memória para que nós não esqueçamos dos feitos de Jesus na nossa vida. Eu vou deixar para irmãos a seguinte pergunta de pensar e agir. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação, que é a Bíblia? Tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos, que é Jesus Cristo? Tem se mantido longe da pandemia chamada pecado? Tens passado temporadas no SPA, refúgio de oração para a restauração de fé? Temos orado pelo próximo? Temos orado pelos enfermos, pelos atribulados? Temos orado por nós, porque a Bíblia diz que importa que os que adoram, adorem em espírito e verdade. Temos adorado Jesus em espírito e verdade? Nosso louvor sai do coração? Irmãos, como é bom ter um refúgio. Como é bom encontrar um refúgio. E nós temos todas as armas para encontrarmos esse refúgio em Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite a todos meus queridos irmãos. Amém.